Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 2 de abril, domingo de Ramos. Então, chegamos na grande semana que nos prepara para esse mistério santo que a igreja nos oferece. Hoje a liturgia da igreja é uma bela liturgia, uma liturgia grande, mas que vai nos preparar para essa entrada triunfal e, sobretudo, para esse caminho que Jesus vai fazer com cada um de nós através da Semana Santa, do Tríduo Pascal. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías. O Senhor Deus me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriram e a face aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto da injúria e os escarros. O Senhor Deus virá em meu socorro, eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Então aqui o profeta Isaías já é a prefiguração daquilo que Jesus ia viver. Então nessa leitura vai mostrar justamente essa humildade, essa humilhação que Jesus passou, né? Ele que se abaixou, que não escondeu o rosto diante das injúrias, não escondeu o rosto diante das traições, mas ao contrário, ele viveu esse caminho de humilhação, porque ele sabia que ele seria glorificado no tempo e no momento oportuno. Então, já lá no profeta Isaías, já tinha a prefiguração daquilo que a igreja vai nos apresentar e nos fazer viver na Semana Santa. O salmo de hoje é o Salmo 21. Todos os que me veem caçoam de mim. Abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se ao Senhor, que ele o liberte, que o salve se é o que o ama. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Tu, porém, Senhor, não fiqueis longe. Força minha, vem socorrer-me depressa. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó. Temei-o, descendência toda de Israel. Então, vocês percebem que todas as leituras de hoje é esse caminho já de preparação daquilo que o Senhor vai ver. E o próprio salmista vai mostrar essa humildade de Jesus, vai mostrar esse homem que se rebaixou e que clamou pelo Senhor, mas que tinha uma grande confiança. É um salmo muito belo para rezarmos hoje. E o Senhor que vai de fato suplicar, né? Senhor, não me abandones, porque eu confio na tua graça. Ainda que ele tenha talvez questionado, ao mesmo tempo ele faz um grande ato de confiança, porque ele sabe que é o Senhor, que é o próprio Deus, que caminha com ele, que ele é enviado para essa missão. Eu vou já pular para o Evangelho, porque o Evangelho de hoje ele é longo, e a igreja vai de fato nos dar esse diálogo justamente dessa entrada, desse caminho da Semana Santa. Nós iremos meditar o Evangelho mais breve, que é Mateus 27. Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelo chefe dos sacerdotes e ancião, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinha eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivesse reunido, Pilatos lhe disse: Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que o chamam de Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. O chefe dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiam as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhe:
Qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou a água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte. Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe em sua cabeça e um caniço na mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, dizia-lhe, caçoando: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes e levaram-no para o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregassem a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. E após crucificá-lo, repartiram entre si as suas vestes, lançando a sorte, e sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os transuentes injuriavam-no, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o edificais, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar, Rei de Israel que é, que desça agora da cruz, e creram nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve treva em toda a terra. Lá pela hora 9ª, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me abandonastes? Alguns dos que tinham ficado ali, ouvindo, disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriu-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era o Filho de Deus. Então aqui a gente percebe nesse evangelho, ele vai narrar justamente, o caminho de crucifixão, de condenação de Jesus. E esse evangelho que nós vamos viver também na Sexta-feira Santa, eu te convido hoje a rezar com esse mistério. O mistério de Jesus condenado, injuriado, maltratado, julgado. Percebemos ali a postura de Pilatos, que sabendo que ele era inocente, mas que não quis responder pelos seus atos que lavam as mãos. Então é um evangelho que eu quero te convidar você mesmo a meditar. Faz 1 minuto de pausa agora no teu coração e medita com esse mistério de cruz, de crucifixão, daqueles que
não quiseram reconhecer, mas que ali diante do mistério perceberam que de fato ele era o Filho de Deus. E hoje, nesse domingo, nós meditamos o Domingo de Ramos. E o que é de fato o Domingo de Ramos? Ele é conhecido como Domingo da Paixão. Representa o grande portal pelo qual entramos na Semana Santa. Tempo em que contemplamos os últimos momentos da vida de Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém, acolhido por uma multidão festiva e, portanto, a memória da sua paixão. No ano 400, a procissão de Ramos já se realizava em Jerusalém. A missa é toda dedicada ao tema da paixão de Jesus. Os textos do Evangelho, segundo o ano litúrgico, narram a sua paixão. Domingo de Ramos oferece-nos uma interpretação da nossa vida e do nosso destino. Todos os nossos sofrimentos e lutos encontram resposta em Jesus. Por que sofrer? Por que morrer? Por que tantas escolhas incompreensíveis para o homem? Diante de todos os nossos interrogativos, Jesus não deu respostas vagas, mas com a sua vida, ele disse que estaria conosco, ao nosso lado, até o fim. Jamais estaremos sozinhos nas alegrias e sofrimentos, por Jesus estar conosco. A celebração de hoje requer compreensão, não tanto com palavras, mas com silêncio e oração, entrando em seu sentido com o coração. Então, desejo nesse Domingo de Ramos que meditemos, de fato, com esse mistério da paixão, que não é através de palavras, mas que através do nosso coração nos unamos a Deus, nos unamos ao Senhor neste dia. Que Deus vos abençoe.